Nos dias seguintes, Lila deu início a um período de frenético ativismo. Começou com a nova charcutaria, cuidando dela como se fosse a coisa mais importante do mundo. Acordava cedo, antes de Stefano, vomitava, preparava o café, vomitava de novo. Ele se tornara muito atencioso, queria acompanhá-la de carro, mas Lila recusava. Dizia que tinha vontade de caminhar e partia no ar fresco da manhã antes que o calor explodisse, percorrendo ruas ainda desertas, entre edifícios recém-construídos e, em grande parte, ainda vazios, até a loja em preparação. Ali, erguia a porta de rolar, limpava o piso sujo de tinta, esperava os operários e os fornecedores que entregavam balanças, fatiadores e móveis, dava orientações sobre onde colocá-los, se esforçava ela mesma em colocar as coisas para experimentar novas disposições mais eficazes. Homens arrões, amassadores de jovens de modos rudes, eram comandados com rédea curta, submetendo-se a todos os caprichos dela sem pestanejar. Nem bem terminava de dar uma ordem e já se empenhava ela mesma em trabalhos pesados, suscitando a apreensão de todos. Sra. Carraque, e se desdobravam para ajudá-la. Apesar do calor que lhe tirava as forças, Lila não se limitou à loja de bairro novo. Às vezes acompanhava a cunhada ao pequeno canteiro de obras da Piazza dei Martiri, em geral liderado por Michele, mas frequentemente também por Rino, que se sentia no direito de seguir os trabalhos, seja como fabricante dos calçados Cerulo, seja como cunhado de Stefano, que era sócio do Solaro. Tão pouco naquele espaço Lila se mantinha quieta, inspecionava tudo, subia nas escadas dos pedreiros, observava o ambiente do alto, descia, começava a deslocar as coisas. No início se chocou com a subsestabilidade de todos, mas logo, um após o outro, acabavam cedendo a contragosto. Michele, mesmo sendo mais sarcasticamente hostil, mostrou-se imediatamente o mais preparado a atacar as vantagens das sugestões de Lila. Ela, naturalmente, nem pensava em pôr as mãos no bar Solara, mas depois de botar de cabeça para baixo a Piazza dei Martiri, passou ao reino da família Carraque, a velha charcutaria, arquitetando-se ali. Obrigou que Stefano deixasse Afonso em casa porque ele precisava estudar para as provas de recuperação e impeliu Pinuccia, em companhia da mãe, a meter cada vez mais o bico na loja da Piazza dei Martiri. Assim, uma coisa hoje, outra amanhã, reorganizou os dois ambientes contíguos da charcutaria do bairro velho de maneira a tornar o trabalho mais ágil e eficiente. Em pouco tempo demonstrou que tanto Maria quanto Pinuccia eram substancialmente supérfluos e esforçou e reforçou o papel de Ada ali dentro, conseguindo que Stefano aumentasse seu salário. Quando, no fim de tarde, eu voltava do cigarro e entregava as meninas à dona da papelaria, quase sempre passava na charcutaria para ver como Lila estava, se a barriga já se via. Ela estava nervosa, a cor da pele não era boa. As perguntas cautelosas sobre a gravidez ou não respondia ou me puxava para fora da loja e me dizia coisas meio insensatas do tipo: não quero falar sobre isso, é uma doença, tem um vazio aqui dentro que me pesa. Então disparava a falar da charcutaria nova e da velha e da Piazza dei Martiri com sua técnica habitual de exaltação, só para me fazer pensar que eram lugares onde aconteciam coisas maravilhosas que, pobre de mim, eu estaria perdendo. Mas agora eu conhecia seus truques, ficava escutando sem dar uma bola, embora sempre acabasse hipnotizada pela energia com que se fazia de serva e de senhora. Lila era capaz de, ao mesmo tempo, falar comigo, falar com os clientes e falar com Ada sem parar um segundo, desembrulhando, cortando, pensando, recebendo dinheiro, devolvendo o troco. Anulava-se nas palavras e nos gestos, se exauria, parecia realmente empenhada numa luta sem trégua para esquecer o peso que, no entanto, definia de modo incongruente como um vazio aqui dentro. De todo modo, o que mais me impressionou foi seu comportamento desenvolto com o dinheiro. Ia ao caixa e pegava o que queria. O dinheiro para ela era aquela gaveta, uma arca da infância que se abriria e oferecia suas riquezas. Nos casos raros em que o dinheiro do caixa não era suficiente, bastava-lhe lançar um olhar com Stefano. Ele, que parecia ter voltado à generosa solicitude de quando eram noivos, levantava o avental, procurava no bolso posterior da calça, extraía uma gorda carteira e perguntava: "Quanto você quer?" Lila fazia um gesto com os dedos,
O marido alongava o braço direito com o punho fechado. Ela estendia a mão comprida e delegada. De trás do balcão, a Ada a olhava com o mesmo olhar com que contemplava as divas nas páginas de revista. Imagino que naquela fase a irmã de Antônio se sentisse como uma fábula. Seus olhos cintilavam quando Lila abria o caixa e lhe dava o dinheiro. Assim que o marido virava as costas, ela o substituía sem palavras e sem problemas. Deu a Ada dinheiro para Antônio, que estava de partida para o serviço militar. Deu dinheiro a Pasquale, que precisava extrair 3 dentes com urgência. No início de setembro, me chamou à parte e me perguntou se eu precisava de dinheiro para os livros. Que livros? Os livros didáticos, mas também os não didáticos. Respondi que a professora Oliviero ainda não tinha voltado do hospital, que eu não sabia se ela me ajudaria com os manuais escolares como costumava fazer, e prontamente ela já queria enfiar o dinheiro em meu bolso. Recusei, me esquivei, não queria parecer uma espécie de parente pobre forçada a pedir dinheiro. Disse que era preciso esperar o reinício das aulas. Disse que a dona da papelaria tinha prolongado minha missão no Seagarden até meados de setembro. Disse que assim eu ganharia um pouco mais que o previsto e que me arranjaria sozinha. Ela se lamentou, insistiu que eu a procurasse caso a professora não pudesse ajudar dessa vez. Não apenas eu, mas cada um de nós, jovens, diante de toda essa magnificência, teve seguramente algum problema. Pasquale, por exemplo, não queria aceitar o dinheiro para o dentista, se sentia humilhado e, no fim das contas, o embolsou só porque o resto se deformara. Tinha um olho inflamado e as compressas de alface não serviam para nada. Antônio também ficou bastante soturno, tanto que, para aceitar o dinheiro que nossa amiga dava a Ada por fora do salário, precisou convencer-se de que era o ressarcimento pelo salário infame que Stefano lhe pagara anteriormente. Estávamos habituados a ver pouco dinheiro, sempre, e dávamos grande importância até às cédulas de 10 liras. Basta dizer que quando encontrávamos uma moedinha na rua, era uma festa. Por isso achávamos um pecado mortal o fato de Lila distribuir dinheiro como se fosse um metal sem valor, papel inútil. Ela o fazia em silêncio, com um gesto imperativo que lembrava o jeito em que, na infância, organizava as brincadeiras e atribuía os papéis. Depois falava de outra coisa, como se aquela cena nunca houvesse existido. Por outro lado, me disse uma noite Pasquale com seu modo obscuro. A mortadela vende, os sapatos também, e Lina sempre foi nossa amiga. Está do nosso lado, nossa aliada, nossa companheira. Agora está rica, mas por mérito dela. Sim, por seu mérito, porque ela não tinha grana por ser senhora Carraque, a futura mãe do filho do salsicheiro, mas sim porque era quem tinha inventado o sapato cerulo. E mesmo se agora ninguém parecia se lembrar disso, nós, seus amigos, nos lembrávamos. Tudo verdade. Quantas coisas Lila tinha feito acontecer no giro de poucos anos. No entanto, agora que tínhamos 17 anos, parecia que a substância do tempo não era mais fluida, mas tinha assumido um aspecto viscoso que circulava à nossa volta como um creme amarelo dentro de uma máquina de confeiteiro. A própria Lila o constatou com fástio quando, num domingo de mar liso e céu branco, apareceu de surpresa no Seagarden por volta das 3 da tarde, sozinha, um fato realmente anômalo. Tinha pegado o metrô, 2 ônibus e agora estava diante de mim em trajes de banho, com uma vez esverdeada e o despontar de espinhas na testa. 17 anos de merda, disse em dialeto, mas com uma aparência alegre, os olhos cheios de sarcasmo. Tinha brigado com Stefano. Nas trocas cotidianas com Solara, veio à tona o nó da gestão da loja Piazzale de Martiri. Marcelo, tentando impor Guilhola, ameaçara pesadamente Rino, que argumentava em favor de Pinuccia, e se lançou com decisão numa envenenante tratativa com Stefano, tanto que os dois quase chegaram a vias de fato. E, por fim, o que aconteceu? Aparentemente, nem vencidos nem vencedores. Guilhola e Pinuccia dirigiram juntas a loja, mas enquanto que Stefano recuasse de uma velha decisão. Qual? Perguntei. Vamos ver se você adivinha. Não adivinhei. Com seu ar gozador, Michele pediu a Stefano que cedesse a foto de Lila vestida de noiva, e dessa vez seu marido concordou. É verdade? Verdade. Como eu te disse, bastava esperar. Vamos pôr dentro da loja. No final, quem venceu a aposta fui eu, não você. Comece a estudar.
Neste ano vai ter que tirar 8 em tudo. E então mudou de tom, ficou séria. Disse que não tinha vindo por causa da foto. Há tempo já sabia que para aquele merda ela era apenas mercadoria de troca. Viera por causa da gravidez. Falou demoradamente sobre o assunto, nervosa, como se algo a ser macerado num pilão, e o fez com gélida firmeza. Não tem sentido, me disse sem esconder a angústia. Os homens nos metem a coisa deles lá no fundo e você vira uma lata de carne com um boneco vivo por dentro. Eu tenho um, ele está aqui e me dá repugnância. Vomito sem parar, é minha própria barriga que não o suporta. Sei que devo pensar em coisas bonitas, sei que devo encontrar uma razão para isso, mas não consigo, não vejo razão nem beleza. Além do fato, acrescentou, de que não me sinto capaz com crianças. Você sim, basta ver como cuida das filhas da dona da papelaria. Eu não nasci com essa predisposição. Aquela conversa me fez mal. O que responder? Você ainda não sabe se tem ou não tem predisposição, precisa experimentar. Tentei tranquilizá-la, apontando as meninas que brincavam logo adiante. Fique um pouco com elas, converse. Riu, disse maldosamente que eu tinha aprendido o tom meloso de nossas mães, mas depois, incomodada, arriscou umas palavras com as meninas. Se retraiu, voltou a falar comigo. Eu me esquivei, insisti, forcei a cuidar de Linda, a filha caçula da dona da papelaria, e disse a ela, vá, faça a brincadeira preferida dela, beber direto da fonte, ali do lado do bar, e esguichar água, mantendo o polegar no cano. Foi com Linda de má vontade, levando-a pela mão. Passou um certo tempo e as duas mãos voltaram. Fiquei preocupada, chamei as outras duas meninas e fui ver o que estava acontecendo. Tudo bem, felizmente Lila tinha sido cativada por Linda. Segurava a menina sobre o jato e a deixava beber ou esguichar água em redor. Ambas riam com gargalhadas que pareciam gritos de alegria. Me senti aliviada. Deixei com ela as outras irmãs de Linda e fui me sentar no bar, em um ponto de onde podia observar as quatro enquanto lia um pouco. É assim que ela vai ficar, pensei ao vê-la. O que antes parecia insuportável, agora já lhe dá alegria. Talvez eu devesse lhe dizer que as coisas sem sentido são as mais belas. É uma bela frase, ela vai gostar. Sorte dela que já tem tudo o que importa. Tentei por um tempo acompanhar a frase os raciocínios de Rousseau. Depois ergui o olhar e vi que algo não estava bem. Gritos. Talvez Linda tivesse se inclinado demais. Talvez uma das irmãs tivesse lhe dado um empurrão. O certo é que ela escapou das mãos de Lila e foi bater com o queixo na borda do chafariz. Corri assustadíssima. Assim que me viu, Lila imediatamente gritou com um tom infantil que eu nunca escutara nela, nem quando era pequena. Foi a irmã dela que a derrubou, não fui eu. Em seus braços, Linda pegava sangue, gritando e chorando, enquanto as irmãs olhavam para o lado com pequenos movimentos nervosos e sorrisos tensos, como se a coisa não lhes dissesse respeito, como se não ouvissem nem vissem. Tirei a menina dos braços e a debrucei sobre o jato de água, enxaguando seu rosto com mãos rancorosas. Surgiu um corte horizontal sob o queixo. Vou perder o dinheiro da lojista, pensei. Minha mãe vai ficar furiosa. Enquanto isso, corri para o salva-vidas, que distraiu Linda com paparicos. E, sem que ela percebesse, a inundou de álcool, fazendo-a gritar de novo, fixando-lhe em seguida um tampão de gaze no queixo e tornando-a acalmá-la. Enfim, nada de grave. Comprei sorvete para as 3 meninas e voltei para a plataforma de cimento. Lila tinha ido embora. A dona da papelaria não se mostrou particularmente espantada com a ferida de Linda, mas quando lhe perguntei se eu deveria passar no dia seguinte para pegar as meninas no horário de sempre, ela me respondeu que as filhas já tinham tomado muito banho de mar naquele verão e eu não era mais necessário. Não disse a Lila que eu tinha perdido o emprego. Por sua vez, ela nunca me perguntou como as coisas tinham ido, nem se informou sobre Linda e seu pequeno corte. Quando a revi, estava completamente empenhada na inauguração da nova charcutaria e me deu a impressão daqueles atletas que, quando treinam, pulam corda em ritmo cada vez mais frenético. Arrastou-me para uma gráfica onde encomendara uma grande quantidade de folhetos que anunciavam a inauguração da nova loja. Quis que eu fosse até o padre marcar a hora em que ele passaria para abençoar o local e as mercadorias. Anunciou que contrataria Carmela Peluso com um salário bem mais alto do que o recebia na dona da papelaria. Mas, acima de tudo, me disse que estava travando em todas as frentes
todas, uma guerra duríssima com o marido, Pinúcia, a sogra e o irmão Rino. Porém, não me pareceu particularmente agressiva. Exprimia-se em voz baixa, sempre em dialeto, enquanto fazia 1000 coisas sobre que pareciam mais importantes do que aquilo que estava fazendo de fato. Listou os erros que parentes novos e de sangue cometeram e estavam cometendo contra ela. Eles acalmaram Michele, disse, assim como acalmaram Marcelo. Apenas se serviram de mim. Para eles, eu não sou uma pessoa, sou uma coisa. Enquanto falava, os olhos ágeis brilhavam dentro de olheiras roxas. A pele estava esticada sobre as maçãs do rosto, exibia os dentes em rápidos, breves sorrisos nervosos. Mas não me convenceu. Tive a impressão de que por trás do ativismo aguerrido havia uma pessoa muito cansada, em busca de alguma saída. Qual é a sua intenção? Perguntei. Nenhuma. Só sei que vão ter de me matar para fazer o que quiserem com a minha foto. Deixe pra lá, Lila. No fim das contas, é uma coisa bonita, pense bem. Somente as atrizes aparecem em grandes cartazes. E eu, por acaso, sou uma atriz? Não. E então, se meu marido resolveu se vender ao Solara, você acha que ele pode me vender também? Tentei acalmá-la. Tinha medo de que Stefano perdesse a paciência e batesse nela. Manifestei meu receio e ela começou a rir. Desde que estava grávida, o marido não ousava mais lhe dar nenhum tapa. No entanto, justamente quando pronunciou aquela frase, tive a suspeita de que a foto era uma desculpa, que na verdade ela queria exasperar todo mundo, ser massacrada por Stefano, por Rino, procurá-los e provocá-los a ponto de que a ajudassem, com as porradas, a esmagar o sofrimento, a dor, a coisa viva que fazia na barriga. Minha hipótese se consolidou na tarde em que a charcutaria foi inaugurada. Ela se vestiu do modo mais desleixado possível. Tratou o marido diante de todos como um criado. Mandou embora o padre que ela mesma fizera para convidar, sem nem o deixar benzer a loja, mas metendo-lhe nas mãos um punhado de dinheiro, com desprezo. Passou a fatiar presunto e a enfiá-lo nos pães, distribuindo-os de graça a qualquer um, com um copo de vinho. Esse último detalhe teve um tal sucesso que a charcutaria logo ficou lotada. Ela e Carmela foram tomadas de assalto, e Stefano, que estava muito elegante, precisou ajudá-las assim, sem avental, engordurando-se todo a enfrentar a situação. Quando voltaram exaustos para casa, o marido fez um escarcéu e Lila tentou de tudo para provocar sua fúria. Gritou que se ele queria uma mulher que lhe obedecesse e pondo final, fizera uma péssima escolha. Ela não era nem a mãe e nem a irmã dele. Seria sempre um osso duro de roer. E começou com os Solares, com a história da foto, insultando-o pesadamente. De início, ele a deixou falar. Depois respondeu com insultos ainda mais pesados, mas não bateu nela. Quando no dia seguinte ela me contou o que acontecera, ele disse que mesmo tendo seus defeitos, Stefano sem dúvida a amava. Ela negou. Aquele só entende disso, rebateu esfregando o polegar ao indicador. De fato, a charcutaria já fazia sucesso em todo o bairro novo, enchendo-se de clientes desde o começo da manhã. A gaveta do caixa já estava arrotada, por mérito meu. Eu dou riqueza a ele. Um filho, o que mais ele quer? O que mais você quer? Perguntei, com uma ponta de raiva que me espantou, tanto logo que sorri para ela, esperando que não tivesse percebido. Lembro que fez uma expressão desorientada, tocou a testa com os dedos. Talvez nem ela mesma soubesse o que queria, só sentia que não era capaz de encontrar a paz. Às vésperas de outra inauguração, a da loja da Piazza de Martiri, ela ficou insuportável, mas talvez o adjetivo seja exagerado. Digamos que ela despejava em todos nós, inclusive em mim, a confusão que sentia dentro de si. De um lado, tornava a vida de Stefano um inferno, se pegava com a sogra e a cunhada, ia até Rino e brigava com ele diante dos operários e de Fernando, que trabalhava mais encurvado que nunca sobre sua bancada, fazendo de conta que não escutava. De outro, ela mesma percebia que se enroscava em seu descontentamento sem consolo, e às vezes eu a flagrava na charcutaria do bairro Novo, nos raros momentos em que estava vazia ou não tinha que tratar com os fornecedores com um ar absorto, uma mão na fronte entre os cabelos, como para estancar uma ferida, a expressão de quem está tentando recuperar o fôlego. Numa tarde eu estava em casa, ainda fazia muito calor, embora já fosse final de setembro. As aulas estavam para começar, eu me sentia à mercê dos dias.
Minha mãe me jogava na cara que eu passava o tempo sem fazer nada. Nino sabe-se lá onde estava, na Inglaterra ou naquele espaço misterioso que era a Inglaterra e a universidade. Não tinha mais Antônio, nem a esperança de voltar com ele, que partira com Enzo Scano para o serviço militar e se despedira de todos, menos de mim. Ouvi que me chamavam na rua, era Lila. Estava com os olhos brilhando, como de febre. Disse que tinha achado uma solução. Que solução? A fotografia. Se querem expor meu retrato, tem de fazer do jeito que eu disser. E como vai ser? Não me disse. Talvez naquele momento nem ela tivesse a clareza sobre o que queria. Mas eu a conhecia bem e percebia em seu rosto a expressão que assumia quando de seu fundo escuro chegava um sinal que lhe incendiava o cérebro. Me pediu que a acompanhasse naquela noite à Piazza del Martiri. Ali encontraríamos o Solara, Guilhola, Pinúcia e o irmão dela. Queria que a ajudasse, que a apoiasse, e compreendi que tinha em mente algo capaz de catapultá-la, além de sua guerra contínua, um desabafo violento mais definitivo pela quantidade de tensões que acumulara, ou simplesmente um modo de livrar o pensamento e o corpo de energias represadas. Tudo bem, respondi, mas prometa que não vai dar uma de maluca. Prometo. Depois que as lojas fecharam, ela e Stefano passaram de carro para me buscar. Pelas poucas palavras que trocaram, entendi que nem o marido sabia o que se passava pela mente dela e que agora minha presença, em vez de acalmá-lo, o alarmava. Lila finalmente se mostrara prestativa. Tinha dito ao marido que, se de fato estava excluída a possibilidade de não usar a foto, queria ao menos opinar sobre como deveria ser exposta. Uma questão de moldura, de parede, de iluminação, disse ele. Preciso ver. Mas depois chega, Lina. Sim, depois chega. Era uma bela noite tépida. A loja expandia pela praça as luzes luxuosas que brilhavam em seu interior. Mesmo à distância se via a imagem gigantesca de Lila vestida de noiva, apoiada na parede central. Stefano estacionou, entramos no esgueirando, entre as caixas de sapatos ainda amontoadas de qualquer jeito, latas de tinta e escadas. Marcelo, Rino, Guilhola e Pinúcia estavam visivelmente contrariados. Por razões diversas, não queriam submeter-se pela enésima vez aos caprichos de Lila. O único que nos acolheu com irônica cordialidade foi Michele, que se dirigiu à minha amiga sorrindo. Bela senhora, poderia nos dizer de uma vez por todas o que tem em mente ou só quer arruinar nossa noite? Lila olhou o painel apoiado na parede e pediu que deitassem no pavimento. Marcelo disse cautelosamente que a timidez reservada que sempre manifestava diante de Lila. Para fazer o quê? Vou mostrar a vocês. Rino interveio. Não banque a cretina, Lila. Você sabe quanto nos custou isso aí? Se estragar o troço, ai de você. Os dois Solara deitaram a imagem no piso. Lila olhou ao redor com a testa franzida, os olhos em fenda. Procurava alguma coisa que sabia estar ali e que talvez ela mesma tivesse mandado comprar. Localizou em um canto um rolo de cartolina preta. Pegou uma grande tesoura e uma caixa de taxinhas de uma prateleira. Em seguida, com aquela expressão de extrema concentração com que costumava se isolar de tudo à sua volta, retornou ao painel. Sob nossos olhos perplexos, em alguns casos ostensivamente hostis, com a precisão das mãos que sempre tivera, cortou listras de cartolina preta e as fixou e ali sobre a foto, pedindo-me ajuda com gestos discretos ou simples olhares. Colaborei com aquela adesão crescente que eu bem conhecia desde que éramos pequenos. Como eram exaltantes aqueles momentos, como eu gostava de estar ao lado dela, deslizando dentre as suas intenções, chegando a antecipá-las. Senti que ela estava vendo algo que não havia e que estava fazendo de tudo para que nós também víssemos. Logo me senti contente e notei a plenitude que a tomava e que lhe escorria nos dedos enquanto manejava a tesoura, enquanto fixava com as taxinhas a cartolina preta. No final, como se estivesse sozinha naquele espaço, ela mesma tentou erguer a tela, mas não conseguiu. Marcelo interveio prontamente, eu também, e a apoiamos na parede. Depois recuamos todos para a soleira, uns rindo, outros enfesados, alguns estarrecidos. O corpo da imagem de Lila vestida de noiva surgia cruelmente retalhado. Grande parte da cabeça havia desaparecido, assim como a barriga. Restava um olho, a mão sobre a qual apoiava o queixo, a mancha resplandecente na boca,
faixas diagonais do busto, a linha das pernas cruzadas, os sapatos. Mal contendo a raiva, Guilhola começou. Eu não posso colocar uma coisa dessas na minha loja. Estou de acordo, explodiu Pinúcia. Nós aqui precisamos vender, e esse mondrongo vai espantar os clientes. Rino, diga alguma coisa à sua irmã, por favor. Rino fingiu ignorá-la, mas se dirigiu a Stefano como se a culpa pelo que estava acontecendo fosse do cunhado. Eu lhe disse que não dá para discutir com essa daí. Ela deve dizer apenas sim, não e só. Senão, está vendo o que acontece? É pura perda de tempo. Stefano não respondeu. Fixava o painel apoiado na parede e era evidente que estava buscando uma escapatória. Então perguntou: O que você acha, Helena? Respondi em italiano. Eu acho lindo. É claro que eu não o colocaria no bairro. Não é o ambiente adequado. Mas aqui é uma outra coisa. Vai atrair a atenção, vai agradar. Justamente na semana passada, vi em confidência que na casa de Rossano havia um quadro desse tipo. Ao ouvir aquilo, Guilhola ficou ainda mais furiosa. O que você quer dizer? Que Rossano Brasi sabe de tudo? Que vocês duas sabem de tudo e eu e Pinúcia não? Naquele ponto, percebi o perigo. Apenas olhei para Lila e me dei conta de que se, quando tínhamos chegado à loja, ela realmente se sentia disposta a ceder caso sua tentativa resultasse em nada. Agora que a tentativa fora feita e produzir aquela imagem de massacre, ela não cederia nem 1 milímetro. Senti que os minutos em que trabalhara na foto tinham rompido laços. Naquele momento ela estava arrebatada por um senso exorbitante de si e precisava de tempo para retrair-se à dimensão da esposa do salsicheiro. Não aceitaria sequer um suspiro de senso. Aliás, enquanto Guilhola falava, ela já vociferava, ou assim ou nada feito, e queria brigar, queria romper, arrebentar, e teria de bom grado se lançado contra ela com uma tesoura. Torci por uma intervenção solidária de Marcelo, mas Marcelo permaneceu calado, cabisbaixo, e notei que todo o resto de sentimento em relação a Lila estava se esvaindo naquele momento. Ele já não conseguia acompanhá-la com sua antiga, deprimida paixão. Foi Michele quem interveio, expiaçando Guilhola, a noiva, com sua voz mais agressiva. Fique calada, disse, e assim que a outra tentou protestar, ele impôs ameaçador sem sequer olhar para ela, ao contrário, fixando o painel. Calada, Guilhola. Então se dirigiu a Lila. Eu gostei, madame. Você se apagou de propósito e entendi por quê. Para destacar bem a coxa, para mostrar como fica bem uma coxa de mulher com esses sapatos. Excelente. Você é uma chata, mas quando faz uma coisa, faz com perfeição. Silêncio. Guilhola enxugou com a ponta dos dedos umas lágrimas silenciosas que não conseguiu conter. Pinúcia fixou o irmão como se quisesse dizer: falem alguma coisa, me defendam, não me deixem meter a mão na cara dessa idiota. Já Stefano murmurou dócil: sim, eu também gostei. E Lila disse imediatamente: não está pronto. E o que você ainda quer fazer? Atacou Pinúcia. Preciso por um pouco de cor. Cor? Murmurou Marcelo, cada vez mais desorientado. Precisamos abrir daqui a 3 dias. Michele riu. Se tivermos que esperar um pouco mais, esperamos. Comece a trabalhar, madame. Faça o que achar melhor. Aquele tom patronal de quem faz e desfaz a seu bel prazer não agradou a Stefano. Temos a charcutaria nova, disse, dando a entender que a esposa era necessária lá. Arranje-se, respondeu Michele. Temos coisas mais interessantes a fazer aqui. Passamos os últimos dias de setembro trancadas na loja, nós 2 e 3 operários. Foram horas magníficas de jogo, de invenção, de liberdade, que não nos acontecia daquela maneira juntas, talvez desde a infância. Lila me arrastou para o dentro de seu frenesi. Compramos cola, tintas, pincéis. Aplicamos com extrema precisão os recortes de cartolina preta. Traçamos contornos vermelhos ou azuis entre os restos da foto e as nuvens escuras que a devoravam. Lila sempre fora exímia com linhas e cores, mas ali fez algo mais, algo que, apesar de eu não saber expressar o que era, pouco a pouco me fascinou. Quase tive a impressão de que ela houvesse arquitetado aquilo só para dar um arremate perfeito aos anos que se iniciaram com os desenhos do sapato Cerulo, quando ela ainda era a menininha Lina Cerulo.
E ainda hoje penso que muito do prazer naqueles dias tenha derivado justamente da anulação da nossa condição de vida, daquela capacidade que tínhamos de nos elevarmos acima de nós mesmos, de nos isolarmos na pura e simples realização daquela espécie de síntese visual. Esquecemos-nos de Afonso, de Nino, de Stefano, dos Solaras, de meus problemas com os estudos, da gravidez dela, das tensões entre nós. Suspendemos o tempo, isolamos o espaço, restou apenas o jogo da cola, das tesouras, das cartolinas, das cores, o jogo da invenção afinada. Mas houve mais. De repente me voltou à memória o verbo usado por Michele, apagar. É provável, sim, probabilíssimo, que as tiras pretas acabassem de fato por isolar os sapatos e torná-los mais visíveis. O jovem Solara não era estúpido, sabia olhar. Mas aos poucos, sempre mais intensamente, senti que não era aquele o verdadeiro objetivo de nosso colar e colorir. Lila estava feliz e me arrastava cada vez mais para sua felicidade feroz, sobretudo porque descobrira num relance, talvez sem nem mesmo se dar conta, uma ocasião que lhe permitia representar a fúria contra si mesma, a irrupção, talvez pela primeira vez em sua vida, da necessidade, e aqui o verbo usado por Michele era apropriado, de apagar-se. Hoje, à luz de tantos fatos que aconteceram em seguida, estou bastante segura de que as coisas se deram justamente assim, com as cartolinas pretas, com os círculos verdes e arroxeados que Lila traçava em torno de certas partes de seu corpo, com as linhas vermelho-sangue, com que se retalhava e dizia se retalhar, realizou a própria autodestruição em imagem, oferecendo-a aos poucos e aos olhos de todos no espaço comprado pelo Solara para expor e vender os seus sapatos. É provável que tenha sido ela mesma quem me sugeriu e motivou essa impressão. Enquanto trabalhávamos, desandou a me falar de quando começara a perceber que agora era a senhora Carraque. No início, entendi pouco ou quase nada do que ela realmente dizia, mas pareceram observações banais. Como se sabe, nós, meninas, quando nos apaixonávamos, a primeira coisa que procurávamos ver era como nosso nome soava ao ser associado ao sobrenome do amado. Eu, por exemplo, conservo ainda um caderno da quarta ginasial em cujas páginas me exercitava em assinar Helena Sarratório e me lembro perfeitamente de como, com um sopro nos lábios, chamava a mim mesma daquele modo. Mas não era isso que Lila se referia. Logo percebi que ela estava me confessando exatamente o contrário. Nunca lhe ocorrera um exercício semelhante ao meu, e até a fórmula italiana da sua nova designação me disse a princípio a impressionar a pouco. Rafaela Cerulo em Carraque. Nada de exaltante, nada de grave. A princípio, aquele em Carraque a ocupara não mais que um exercício de análise lógica, aos mesmos que a professora Oliveira nos perseguira na escola fundamental. O que era? Um complemento de estado em lugar? Significava que já não residia com os pais, mas com Stefano? Significava que a casa nova onde ela passaria a morar teria na porta uma placa de latão dizendo Carraque? Significava que dessa Rafaela Cerulo em Carraque logo desapareceria no uso cotidiano o Cerulo em, e ela mesma se definiria, assinaria apenas Rafaela Carraque. E os filhos precisariam fazer um esforço de memória para se lembrar do sobrenome da mãe, e os netos ignorariam completamente o sobrenome da avó? Sim, um hábito, tudo dentro da norma, pois. Mas Lila, como era seu costume, não parava nesse ponto e logo passou adiante. Enquanto trabalhávamos com pincéis em tintas, me contou que começara a ver naquela fórmula um complemento de direção a um lugar, como se Cerulo em Carraque fosse uma espécie de Cerulo vai à casa de Carraque. Se precipita em, é absorvida por, se dissolve em. E a partir da brusca indicação de Silvio Solara para padrinho de casamento, a partir da entrada de Marcelo Solara no salão do restaurante calçando nada menos que o par de sapatos que Stefano fizera acreditar se tratar de algo sagrado como uma relíquia, a partir de sua viagem de núpcias e das porradas até chegar àquele arraigar-se do noivo e no vazio que sentia dentro de si, de uma coisa viva e desejada por Stefano, ela havia sido arrastada em crescente, e crescendo por uma sensação insuportável, uma força cada vez mais premente que a estava aniquilando. Subjugada, Rafaela Cerulo perdera a forma e se dissolvera dentro do perfil de Stefano, tornando-se uma emanação subalterna dele.
a senhora Carrack. Foi então que comecei a ver no painel os traços do que ela dizia. É uma coisa ainda em ato, disse num sussurro. E enquanto colocávamos cartolina, íamos distribuindo as cores. Mas o que estávamos fazendo de fato? Em que eu estava ajudando? No final, muito perplexos, os operários penduraram o painel da parede. Ficamos tristes, mas não o dissemos. A brincadeira tinha terminado. Limpamos a loja de cima a baixo. Lila repensou mais uma vez a posição de um sofá de certos puffs. Finalmente recuamos juntas até a entrada e contemplamos nosso trabalho. Ela explodiu num riso, como eu não a via rir fazia muito tempo, uma risada franca, de autoderrisão. Enquanto a mim, fiquei tão absorta na parte alta do painel, onde a cabeça de Lila já não estava, que não consegui ver o conjunto. Ali, no alto, despontava apenas um olho vivíssimo, circundado de azul noturno e de vermelho. No dia da inauguração, Lila chegou à Piazza del Martire instalada no conversível, ao lado do marido. Quando saiu do carro, notei seu olhar incerto de quem teme desastres. A excitação dos dias do painel se dissipara, ela tornara a assumir o ar doentio da mulher desinteressadamente grávida. No entanto, se vestira com esmero, parecia saída de uma revista de moda. Desvencilhou logo de Stefano e me arrastou para ver as vitrines da Via Demille. Passeamos por um tempo. Ela estava tensa, me perguntava continuamente se havia alguma coisa fora do lugar. Você se lembra, disse de repente, da garota toda vestida de verde, aquela de chapéu coco? Eu lembrava o incômodo que tínhamos sentido ao vê-la naquela mesma rua anos atrás, e o confronto entre nossos rapazes e os rapazes daquela zona, a intervenção do Solara e Michele com a barra de ferro e o medo. Compreendi que ela queria ouvir algo que a acalmasse e Yamane. Era só uma questão de dinheiro, Lila. Hoje tudo mudou. Você é muito mais bonita que a garota vestida de verde. Mas pensei, não é verdade. Estou mentindo para você. Havia algo de perverso na desigualdade e agora eu compreendia. Algo que agia em profundidade, que escavava além do dinheiro. Não bastava o caixa das suas charcutarias nem o da fábrica de calçados ou da loja de sapatos para ocultar nossa origem. A própria Lila, ainda que tirasse mais dinheiro do caixa do que já pegava, ainda que faturasse milhões, 30 até 50, não conseguiria. Eu me dera conta disso e finalmente havia uma coisa que eu sabia melhor que ela, que eu aprendera não naquelas ruas, mas na estrada da escola olhando a garota que vinha encontrar Nino. Ela era superior a nós, assim, sem querer, e isso era insuportável. Retornamos à loja. A tarde prosseguiu como uma espécie de matrimônio. Comida, doces, muito vinho, todos com os trajes usados no casamento de Lila. Fernando, Núzia, Rino, toda a família Solara, Afonso, as garotas, eu, Ada e Carmelo. Os carros estacionados desordenadamente se aglomeraram. A loja lotou. Cresceu o barulho das vozes. Guilhola e Penútia, disputando entre si, se comportavam o tempo todo como se donas fossem da casa, cada uma tentando ser mais dona que a outra, exaltadas pela atenção. Acima de tudo e de todos imperava o painel com a foto de Lila. Havia quem parava para olhá-la com interesse, que lançava uma mirada cética ou até ria. Lila estava diferente, irreconhecível. Permanecia uma forma sedutora e tremenda, uma imagem de deusa monócula, que avançava seus pés bem calçados para o centro da sala. No meio da multidão, quem mais me impressionou foi Afonso, pelo modo como se mostrava cheio de vivacidade, alegre e elegante. Nunca o tinha visto assim, nem na escola, nem no bairro, nem na charcutaria, e a própria Lila o avaliou demoradamente, perplexa. Eu lhe disse rindo, não é mais ele. O que aconteceu? Não sei. Afonso foi a verdadeira novidade positiva daquela tarde. Algo que nele estava silencioso despertou naquela ocasião, na loja iluminada como o dia. Foi como se tivesse descoberto de repente que aquela era a parte da cidade que o fazia se sentir bem. Tornou-se particularmente desenvolto. Podemos vê-lo arrumando isso e aquilo, puxando conversa com as pessoas elegantes que entravam curiosas, que examinavam a mercadoria ou pegavam um docinho e uma taça de vermute.
A certa altura, veio até nós e, com um ar desembaraçado, elogiou sem meios termos o trabalho que tínhamos feito com o todo. Estava em um tal estado de liberdade mental que venceu sua amiga timidez e disse à cunhada: "Eu sempre soube que você era perigosa", e a beijou nas bochechas. Eu o olhei perplexa. Perigosa? O que ele havia intuído naquele painel que me escapara? Afonso era capaz de não se deter nas aparências? Sabia olhar com fantasia? Será possível, pensei, que seu verdadeiro futuro não esteja nos estudos, mas nesta parte rica da cidade, onde saberá usar pouco que está aprendendo na escola? Ah, sim, ele escondia dentro de si outra pessoa. Era diferente de todos os rapazes do baile, acima de tudo, era diferente do irmão Stefano, que estava em um canto sentado num puff, em silêncio, mas pronto a responder com sorrisos a qualquer um que lhe dirigisse a palavra. Anoiteceu. Repentinamente rompeu um forte clarão no lado de fora. Os Solara, avô, pai, mãe, filhos, se precipitaram para ver arrebatados por um rumoso entusiasmo de estirpe. Saímos todos para a rua. Em cima da vitrine, na entrada, brilhava a inscrição: Solara. Lila fez uma careta e me disse: "Cederam até nisso." Empurrou-me desinteressadamente até Rino, que parecia o mais contente de todos. Ele disse: "Se os sapatos são cerolo, por que a loja é Solara?" Rino a pegou pelo braço e lhe disse em voz baixa: "Lina, por que você sempre insiste em encher o saco? Lembra a confusão em que você me meteu anos atrás justamente nesta praça? O que é que eu posso fazer? Você quer outra confusão? Pelo menos uma vez se contente. Estamos aqui, no centro de Nápoles, e somos os proprietários. Cadê as merdas que queriam nos trucidar 3 anos atrás? Cadê?" Eles param, olham a vitrine, entram, pegam um docinho. Não é suficiente para você? Sapato Cerulo, loja Solara. O que você queria escrever lá em cima? Carraque? Lila se esquivou, dizendo sem agressividade: "Já estou calma, o suficiente para lhe dizer que você não precisa me pedir mais nada. O que você está fazendo? Está pagando dinheiro emprestado com a senhora Solara? Stefano também está? Os dois estão endividados? É por isso que sempre dizem sim? A partir de agora, cada um por si, Rino." Deu as costas para nós dois e foi direto para Michele Solara, com maneiras festivamente sedutoras. Vi que se afastava com ele para a praça. Ambos circulavam em torno dos leões de pedra. Vi que o marido a seguia com o olhar. Vi que não tirou os olhos de cima dela durante todo o tempo em que ambos passeavam conversando. Vi que Guilhola estava ficando furiosa, que falava sem parar no ouvido de Pinuccia e que as duas olhavam para ela. Nesse meio tempo, a loja se esvaziou e alguém apagou o grande e luminosíssimo letreiro. Na praça houve instantes de escuridão. Depois os postes rebrilharam com força. Lila deixou Michele sorrindo, mas entrou na loja com uma expressão de repente vazia de vida, fechando-se no compartimento onde havia privada. Afonso, Marcelo, Pinuccia e Guilhola começaram a pôr em ordem na loja, aproximaram-se de mim e pediram para ajudar. Lila saiu do banheiro e Stefano, como se estivesse de tocaia, imediatamente a agarrou pelo braço. Ela se desvencilhou irritada e veio até mim. Estava palidíssima e sussurrou: "Estou perdendo um pouco de sangue. O que significa? O menino morreu?" A gravidez de Lila durou ao todo pouco mais de 10 semanas. Depois veio a parteira e lhe raspou tudo. No dia seguinte, tinha voltado a trabalhar na charcutaria nova com Carmen Peluso, ora gentil, ora feroz. Iniciou longo período em que parou de correr de lá para cá e pareceu decidida a comprimir toda a sua vida dentro da ordem daquele espaço que cheirava reboco e queijo, cheio de salames de pães, de mussarela, de anchovas no sal, de porco, de sacos transbordantes de legumes secos, de roliças bexigas recheadas de banha. Aquele comportamento foi muito apreciado, sobretudo por Maria, a mãe de Stefano, como se tivesse reconhecido na nora algo de si. De repente se tornou mais afetuosa, dando-lhe de presente uns antigos brincos de ouro rosa que eram seus. Lila os aceitou de bom grado e muitas vezes os colocou. Por um tempo conservou a palidez no rosto, as espinhas na testa, os olhos enterrados no fundo das olheiras, os zigomas que esticavam a pele até torná-la transparente. Depois refloresceu e pôs ainda mais energia na condução dos negócios.
Já antes do Natal, o faturamento aumentou bastante e, em poucos meses, superou o da charcutaria do bairro Velho. A admiração de Maria cresceu, passou a ir cada vez mais dar uma mão à nora, e não ao filho, irritado com a frustração da paternidade e as tensões dos negócios, ou a filha, que tinha começado a trabalhar na loja da Piazza del Martiri e proibira taxativamente a mãe de aparecer por lá, para não fazer feio com a clientela. A madura senhora Carraque chegou até a tomar as dores da jovem senhora Carraque quando Stefano e Pinuccia a culparam por não ter sabido ou querido manter o filho dentro de si. Ela não quer ter filhos, se lamentou Stefano. É verdade, o apoiou Pinuccia. Quer continuar uma menina, não sabe agir como esposa. Maria censurou os dois com dureza. Vocês não devem nem pensar numa coisa dessas. Os filhos, Nosso Senhor os manda e Nosso Senhor os leva embora. Não quero mais ouvir essas crentices. Fique calada você, gritou a filha furiosa, que deu àquela idiota os brincos que eu adorava. As discussões entre eles, as reações de Lila logo se tornaram a fofoca do bairro, se espalhando e chegando aos meus ouvidos. Mas não me preocupei com isso, o ano letivo tinha recomeçado. As coisas logo se arranjaram de um modo que surpreendeu sobretudo a mim. Desde os primeiros dias comecei a me destacar, como se com a partida de Antônio, com o sumiço de Nino, talvez até com o definitivo aprisionamento de Lila na gestão da charcutaria, algo em minha cabeça tivesse se destravado. Descobri que me lembrava com precisão de tudo o que tinha estudado mal no primeiro ano do liceu, respondendo às questões de revisão dos professores com uma rapidez brilhante. Não só. A professora Galliani, talvez porque tivesse perdido a Nino, seu aluno mais brilhante, acentuou a simpatia que demonstrava por mim e chegou a me aconselhar que seria interessante e instrutivo se eu participasse de uma marcha pela paz no mundo que partiria de Resina e chegaria a Nápoles. Decidi ir dar uma espiada, um pouco por curiosidade, um pouco por medo de que Galliani se ofendesse, um pouco porque a marcha passava pelo estradão, margeava o bairro, não me custava nada ir. Mas minha mãe quis que eu levasse meus irmãos. Briguei, esperneei, me atrasei. Cheguei com eles até a ponta da ferrovia. Vi lá embaixo as pessoas se encaminhavam e ocupavam toda a estrada, impedindo os automóveis de passar. Era gente normal, que não marchava, mas passeava carregando bandeiras e cartazes. Eu queria ir procurar Galliani, dar as caras, e ordenei a meus irmãos que me esperassem na ponte. Foi uma péssima ideia. Não encontrei a professora e assim que virei as costas, eles se juntaram a outros meninos e começaram a atirar pedras nos manifestantes, gritando insultos. Voltei correndo para buscá-los, toda suada, e os levei embora aterrorizada com a ideia de que Galliani, com seu olhar agudo, os tivesse localizado e percebido que eram meus irmãos. Enquanto isso, as semanas passavam, havia novas aulas e os livros didáticos para comprar. Achei completamente inútil mostrar a lista dos manuais à minha mãe para que ela falasse com meu pai e conseguisse o dinheiro. Eu já sabia que não havia dinheiro. Além disso, não havia notícias da Oliveira. Entre agosto e setembro, fui visitá-la umas 2 vezes no hospital, mas na primeira vez ela estava dormindo e na segunda descobri que ela tinha recebido alta, mas não voltara para casa. No fim das contas, no início de novembro, fui perguntar sobre ela e a minha vizinha, e soube que, por causa da saúde precária, uma irmã que morava em Potenza a hospedara em casa, e sabe-se lá se um dia ela voltaria a Nápoles, ao bairro e ao trabalho. Naquela altura, pensei em perguntar a Afonso se, quando o irmão lhe comprasse os livros, seria possível nos organizarmos de modo que eu pudesse usar um pouco os dele. Ele ficou entusiasmado e me propôs que estudássemos juntos, quem sabe na casa de Lila, que desde que passara a cuidar da charcutaria ficava sozinha e vazia, das 7 da manhã às 9 da noite. Então decidimos fazer assim. Mas uma manhã, Afonso me disse bastante irritado: passe hoje na charcutaria para ver Lila, ela quer falar com você. Ele sabia para quê, mas ela o fizera jurar segredo e foi impossível tirar qualquer informação dele. À tarde fui à charcutaria nova. Carmen, entre alegre e triste, me mostrou um cartão postal de não sei que cidade de Piemonte, que Enzo Scano, seu noivo, lhe mandara. Lila também recebera um postal, mas de Antônio, e por um instante achei que tivesse me feito correr para lá só para me mostrar isso. No entanto, nem ela me mostrou o postal, nem disse o que estava escrito nele.
Me puxou para o fundo da loja e perguntou divertida: "Você se lembra da nossa aposta?" Fez sinal que sim. "Lembra que você perdeu?" Fiz sinal que sim. "Portanto, lembra que deve passar de ano com média 8 em tudo." Fiz sinal que sim. Então ela me apontou 2 grandes pacotes confeccionados com papel de embrulho. Eram os livros da escola. Pesavam muito. Em casa, emocionadíssima, descobri que não eram volumes usados, muitas vezes mal cheirosos que a professora me conseguia no passado, mas exemplares novinhos em folha, com aquele cheiro fresco de gráfica. Minha mãe, que tinha uma palavra de desprezo para cada coisa que me acontecesse, ao me ver enquanto eu deslumbrava os pacotes, caiu no choro. Surpresa e intimidada por aquela reação anômala, fui para perto dela e fiz carinho em seu braço. É difícil dizer o que a comovera, talvez seu senso de impotência diante de nova miséria, talvez a generosidade da mulher do salsicheiro, não sei bem. Acalmou-se depressa, murmurou frases obscuras e mergulhou em seus afazeres. No quartinho onde eu dormia com meus irmãos havia uma mesinha desconjuntada, toda ruída de cupim, onde habitualmente eu fazia as tarefas. Arrumei ali todos aqueles volumes e, aos vê-los alinhados sobre o tempo, contra a parede, me senti carregada de energia. Os dias começaram a voar. Devolvi à professora Galiane os livros que me emprestara durante o verão, e ela me deu outros, ainda mais difíceis. Eu os lia diligentemente, aos domingos, mas entendendo pouco ou quase nada. Corria todas as linhas com os olhos, virava as páginas, mas o fraseando me entediava. O sentido me escapava. Naquele segundo ano de liceu, entre os estudos e as leituras difíceis, me cansei muitíssimo, mas era um cansaço convicto, satisfeito. Um dia, Galiane me perguntou: "Que jornal você lê, Greco?" Aquela pergunta me causou o mesmo desconforto que eu tinha experimentado quando conversei com Nino durante o casamento de Lila. A professora dava por óbvio que eu fizesse normalmente algo que em minha casa, em meu ambiente, não era nada normal. Como lhe dizer que meu pai não comprava jornais, que eu nunca lera jornais? Não tive coragem e tentei mais que depressa lembrar se Pasquale, que era comunista, lia algum. Esforço inútil. Então me veio à mente Donato Sarratori e me lembrei de Ischia, dos Maronte. Recordei que ele escrevia no Roma e respondi: "Leio o Roma." A professora deu meio sorriso irônico e a partir do dia seguinte começou a me repassar seus jornais. Comprava 2, às vezes 3, e depois da escola me dava um de presente. Eu agradecia e voltava para casa amargurada, pelo que me parecia mais uma tarefa escolar. No início, eu deixava o jornal largado pela casa, adiando a leitura para quando tivesse terminado as tarefas, mas à noite o jornal já tinha sumido, meu pai se apropriava dele e o lia na cama ou na privada. Assim, adquiri o hábito de escondê-lo entre os meus livros e só tirava de lá à noite, quando todos já estavam dormindo. Às vezes se tratava de Unità, às vezes de Matino, às vezes de Corriere della Sera, mas todos os 3 se mostraram difíceis para mim. É como se eu tivesse que me encantar por quadrinhos cujos números precedentes eu desconhecia. Corria de uma coluna a outra, mais por obrigação que por autêntico interesse. Enquanto isso, como todas as coisas que eram impostas pela escola, esperava que aquilo que eu não entendia hoje, de tanto insistir, acabaria entendendo amanhã. Naquele período, nunca vi Lila. Às vezes, logo depois do colégio e antes de mergulhar nas tarefas, eu passava na charcutaria nova. Chegava morrendo de fome e ela percebia, por isso ia logo preparar para mim um belo sanduíche com muito recheio. Enquanto o devorava, eu me exibia em bom italiano com frases memorizadas dos livros e dos jornais de Galiane. Fazia menção, sei lá, à atroz realidade dos campos de extermínio nazista, ao que os homens foram capazes de fazer e podem fazer ainda hoje, e à ameaça atômica e ao imperativo da paz. Ao fato de que, à custa de cobrar e de dobrar as forças da natureza com instrumentos que inventamos, hoje chegamos a um ponto em que a força de nossos instrumentos tornou-se mais preocupante que a força da natureza. A necessidade de uma cultura que combata e elimine o sofrimento. A ideia de que a religião desaparecerá da consciência dos homens quando finalmente for possível construir um mundo de iguais, sem distinções de classe e com uma sólida concepção científica da sociedade e da vida.
Falava com ela dessas e de outras coisas, seja porque queria mostrar que estava marchando para uma aprovação com média 8 em tudo, seja porque não sabia com quem mais poderia falar sobre isso, seja porque esperava que ela pudesse contestar alguma coisa e assim pudéssemos retornar ao velho hábito de discutirmos sobre nós. Mas ela praticamente não falava, ao contrário, parecia constrangida, como se não compreendesse bem o que eu estava falando. Ou então se debruxava em alguma coisa. Era para exumar uma obsessão que agora eu não entendia por que voltava e a corroê-la por dentro. Disparava a falar da origem do dinheiro de Dom Aquile, do dinheiro do Solara, até na presença de Carmen, que imediatamente concordava. No entanto, assim que estava e entrava algum cliente, ela se calava, assumia ares gentilíssimos e eficientes, fatiava, pesava, recebia no caixa. Uma vez deixou a gaveta aberta, fixando o dinheiro. Disse-me de péssimo humor: "Esse aqui quem ganhou foi eu, com o esforço do meu trabalho e do de Carmen, mas nada aqui dentro é meu, Helena. Tudo foi feito com o dinheiro de Stefano. E Stefano acumulou dinheiro partindo do dinheiro do pai dele. Sem o que Dom Aquile colocou debaixo do colchão, agindo no mercado negro, fazendo agiotagem. Hoje não teríamos isto, nem a fábrica de calçados. Não só. Stefano, Rino e meu pai não teriam vendido um sapato sequer sem a grana e sem os contatos da família Solara. Eles também são agiotas. Percebe onde eu fui me meter?" Eu percebia, mas não compreendia de que adiantava aqueles raciocínios. "São águas passadas", disse a ela, e recordei as conclusões a que ela mesma chegara quando se tornou noiva de Stefano. "Isso que você está dizendo ficou para trás, nós somos outra coisa." Mas ela, que justamente tinha inventado aquela teoria, mostrou-se pouco convencida. Respondeu, e me lembro perfeitamente da frase, dita em dialeto: "Não gosto mais do que eu fiz e do que eu estou fazendo." Pensei que estivesse voltado a frequentar Pasquale. Ele sempre tivera aquelas opiniões. Pensei que talvez as relações entre eles tivessem se fortalecido, porque Pasquale era namorado de Ada, vendedora da velha charcutaria, e era o irmão de Carmen, quem trabalhava com ela na nova. Fui embora descontente, mal controlando um antigo sentimento de menina, na época em que eu sofria porque Lila e Carmela tinham ficado amigas e tendiam a me excluir. Me acalmei estudando até tarde da noite. Numa dessas noites eu estava lendo Matino, os olhos fechando de cansaço, quando uma nota não assinada me provocou uma verdadeira descarga elétrica que me acordou. Não podia acreditar. O artigo falava da loja de Piazza de Martiri e elogiava o painel em que eu e Lila trabalhamos.